Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da 7ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja abençoado, que cada hora deste dia seja tocada pela presença de Deus em sua vida. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 25 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 9, nos versículos de 30 a 37. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que anima a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos Jesus que está anunciando a sua paixão, está anunciando o seu sofrimento, está dizendo aos discípulos aquilo que ele passará, sobretudo quando chegar em Jerusalém. Jesus deixa muito claro: eles me perseguirão e me matarão. Jesus está anunciando isso aos discípulos, mas eles não compreendem. Parece que estão surdos a esta palavra de Jesus. Afinal de contas, eles estão com o Messias, estão com o Rei.
Que história é essa de Jesus vir falar de morte agora? Praticamente taparam os ouvidos para aquilo que Jesus estava anunciando. Por isso, não compreendiam. Enquanto Jesus falava de entrega e de sofrimento, eles estavam discutindo pelo caminho, por poder. Não tinham entendido ainda qual era o jeito de Jesus ser Messias, qual era o jeito dele ser rei. Não tinha compreendido ainda que o governo de Jesus não seria um governo temporal, político. Era uma outra forma de ser Messias, era um outro reino que ele pregava e não um reino político. Não tinham ainda compreendido. Por isso, estranharam aquela fala de Jesus. O que será que ele está querendo dizer com isso? Está falando em morte, falando em sofrimento, e não compreendiam. Sua luta, quer dizer, dos discípulos, era por saber quem seria o maior no reino de Jesus. Quem seria o mais importante? Quem seria o principal governante junto com Jesus? Quem seria o ministro mais importante no seu reinado? Era esta preocupação que eles estavam. Justo por não terem entendido ainda a mensagem de Jesus. E aí Jesus dá um ensinamento. Quer ser o primeiro? Então seja o último de todos. Jesus não diz que não podemos ser os primeiros no reino dele. Mas ele diz que para ser o primeiro no seu reino, naquela vida infinita que ele promete, é preciso que aprendamos a ser os últimos nesta terra. Para sermos os primeiros no céu, é preciso que aprendamos a ser os últimos aqui neste mundo, fazendo a vontade de Deus. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o que serve a todos. É dessa maneira, meu irmão, que vamos realmente fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus e servindo ao próximo nesta terra, nesta peregrinação em direção ao reino que Jesus promete. Vivendo nesta terra como Jesus viveu, aprendendo o dom do serviço, sabendo que nós não estamos neste mundo para ser servidos, mas para servir. O próprio Jesus é um modelo. E no evangelho de hoje ele toma uma criança junto de si. Uma criança que é uma pessoa menos considerada numa sociedade. Uma criança não tem voz e nem vez, porque ela é extremamente dependente dos seus pais. A sua palavra não é levada em consideração naquela sociedade onde está Jesus. Aquela criança, se ainda não é considerada um adulto, porque ainda não chegou aos 12 anos, é um excluído também. E Jesus põe uma criança no meio deles, traz para junto de si a criança e diz: quem acolher um desses que é desvalorizado pela sociedade, um desses para quem ninguém dá nada, quem servir a uma criança, é a mim que estará servindo. Quem acolher a uma criança, é a mim que estará acolhendo. Quem fizer o bem ao próximo, por causa do reino, é a mim que estará fazendo o bem. E quem me acolhe, acolhe o Pai que me enviou. Oxalá, meu irmão, minha irmã, possamos compreender que é preciso viver nesta terra o serviço, o cuidado para com os outros. É preciso ser os últimos aqui neste mundo para sermos os primeiros no céu. Sim, todos os que entrarem no céu serão primeiros. Ninguém será maior do que ninguém, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, que são Deus. No céu seremos todos iguais e seremos todos primeiros, mas se aprendermos a ser os últimos aqui na terra.
Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa